Mas assim, vamos pensar amanhã. O que tu tem que fazer amanhã para conseguir passar em medicina? Aprender e aprender. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos anotar aqui. Então, a primeira coisa que você precisa é aprender. O que mais que tu precisa fazer amanhã para conseguir passar em medicina além de aprender? Ter um plano. Opa, né? Vou anotar aqui, tá? Ter um plano. Ok, então aprender, ter um plano. O que mais tu acha que tu precisa ter? Um preparamento psicológico. Tá, boa, né? Eu vou botar mental, tá? Mental. E um preparamento mental. Isso, uma preparação mental, né? Você tem que treinar a sua mente para você conseguir passar em medicina, beleza? O que mais tu acha que tu precisa ter? Algo que me motive bastante a querer. Tá, vou botar aqui então uma motivação. A motivação. Tá, beleza, motivação. O que mais que tu acha que tu precisa? Ter um bom desempenho. Tá, o desempenho vai ser consequência disso, né? Mas assim, uma outra coisa que eu colocaria aqui, que eu acho que é extremamente importante e muitas pessoas esquecem, que é a memória. Isso. Imagina que a prova do Enem é uma prova de memória. Se você não lembrar dos conteúdos no dia da prova, você vai sair da prova chorando, você vai sair da prova angustiado e pensando em desistir, pensando em fazer um outro curso da área da saúde, pensando em fazer nutrição, pensando em fazer fisioterapia e até mesmo achando que medicina é um sonho fake, que medicina não é para você. Por quê? Você estuda o ano inteiro, você se dedica o ano inteiro, você investe muitas vezes o dinheiro que você não tem, né? Você pede dinheiro emprestado, você consegue um investidor anjo para investir no teu sonho, para investir na sua formação na medicina. E o que acontece? Você chega lá no dia da prova e você não lembra do conteúdo. E aí o aluno sai da prova chorando. Ele sai da prova desesperado. E muitas vezes, inconscientemente, ele tem que achar um culpado. E aí ele culpa a prova, ele culpa várias coisas porque ele não conseguiu ter um bom desempenho. Entretanto, por quê? Porque ele não estimulou um processo mental chamado memória. Então, para você conseguir passar em medicina, você precisa treinar a tua capacidade de memória. Não é o cronograma, não é a videoaula, não é a resolução do professor. Porque no dia do vestibular, no dia do Enem, no dia lá da faculdade de medicina, não vai ter ninguém para resolver a questão para você. Vai ser você e a prova. O fiscal vai dar a prova para você, né, Tim? Vai dar a prova e você vai ter acesso. A única coisa que você vai ter acesso é a tua caneta. A prova e a caneta. Então, se você não tiver uma boa capacidade de memorização, acabou o teu ano de estudo. Você perde um ano de estudo gastando dinheiro com cronogramas, gastando dinheiro com cursinhos. Porque assim, é verdade. Eu recebo mensagens, Netinho, todos os dias de pessoas que ano passado investiram em cursinhos online, em videoaula de professor de física, professor de matemática, e aí chegou no dia do Enem, o cara não lembrava do conteúdo, o cara não tinha memória. Aí, Netinho, olha que interessante, eu perguntei pro cara, né, porque acabou o Enem, assim, o meu direct lotou, Léo, o Enem não sei o que, o Enem mudou, o Enem, um monte de teorias, né, da prova do Enem. Aí eu perguntei pro sujeito, pra pessoa que estava reclamando da prova do Enem, culpando o Enem, perguntei pro cara, quantas aulas você teve ao longo do ano sobre o processo mental de memória? Qual foi a estratégia que você utilizou para memorizar, para abarcar os conteúdos que iam ser cobrados no dia da prova? Aí o cara, não, mas é que eu vi a videoaula de cinemática, eu vi a videoaula de elétrica, entendeu? E aí no dia da prova não tem a videoaula de elétrica. Então, assim, por exemplo, essa questão mental, ela é muito importante, né? Porque se você tiver uma desregulação hormonal no dia da prova, você aumenta o teu cortisol, e o cortisol, ele gera uma hipoatividade nos neurônios do hipocampo, que é uma estrutura cerebral responsável por esse processo de memória. Então, por exemplo, tu comentou o tema da redação, né? Vamos entrar nessa seara do tema da redação. Então, por exemplo, teve vários alunos que eu conversei, né, que aplicaram o meu método para passar em medicina em 60 dias, né, um método de 60 dias,
Você precisa de 60 dias, cientificamente falando, para você adquirir um conhecimento, né? Para você desenvolver um novo comportamento, 60 dias. E que conhecimento é esse? Desse método de 60 dias, que é o Atleta da Mente. É o conhecimento para você passar em medicina. Porque se você tivesse esse conhecimento, você já estaria lá estudando cirurgia, clínica médica, anatomia, já estaria na medicina. Então, veja bem, esses meus alunos, né, quando eu ensino esse método para eles, a primeira coisa que eu faço com eles é a questão emocional, né, para eles terem um termostato, para ele regular a emoção dele durante a prova. O termostato é um instrumento que regula a temperatura, né, ele mantém a temperatura constante. Então, veja bem, esse aluno que foi fazer, esses alunos que foram fazer a prova, né, que eu comentei, que eu conversei com eles pessoalmente, o que acontece? Eles falaram para mim o seguinte, né, Tim? Que na hora da prova, na hora da redação, eles tiveram controle emocional. Eles conseguiram dissertar, eles conseguiram desenvolver um bom texto, tá? Então, assim, o controle emocional é fundamental. E também pela questão da memória. Se eu pudesse dar uma dica, um conselho para você nesse ano, para você conseguir passar em medicina, tá? E não pensa no ano, tá? Não pensa que a prova é lá em novembro. Pensa em 60 dias, tá? Começa a pensar em 60 dias. Isso é comprovado cientificamente. Então, pensa em 60 dias. O que eu vou fazer nos primeiros 60 dias? Eu preciso de 60 dias. Pensando assim, eu preciso de 60 dias, de um compromisso de 60 dias para mim poder conseguir entrar na faculdade de medicina. Então, assim, vamos trazer para um exemplo mais prático, né? Imagina que você vai ter que ficar 11 meses sem comer doces. Pensa na comida que você gosta, na sua comida favorita. Você vai ter que ficar 11 meses sem a sua comida favorita. Agora, vamos mudar. Agora você vai ter que ficar só 60 dias sem a sua comida favorita. Tu entende que o impacto cerebral, ele é diferente? Com certeza. Tu entendeu o que eu quero dizer? Entendendo. Então, por isso que eu falo método de 60 dias. Porque o cursinho, você entra no cursinho online, cursinho presencial, o que o dono do cursinho vai falar para você? Ele vai falar assim, olha, Netinho, você precisa de 3 anos para passar na medicina. Imagina que eu vou dizer agora, qual que é a tua comida favorita, Netinho? Minha comida favorita, arroz e feijão. Tá, agora eu vou dizer assim para ti, olha, Netinho, tu vai ficar 3 anos sem poder comer a tua comida favorita, que é arroz e feijão. Tu entende que o impacto cerebral vai te causar procrastinação, vai te causar medo, vai te causar angústia. Porque muitas vezes a pessoa ela associa estudar com algo negativo.